A paz do Senhor, crianças, estamos aqui para mais uma aula, nesse domingo abençoado. E primeiramente vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Todo mundo feche os olhinhos e vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus magnífico, poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença para Te adorar, bendizer o Teu nome, Senhor, e aprender mais da Tua palavra. Ó Senhor amado, abençoa cada criança, Senhor, que está ouvindo e assistindo essa aula, que elas possam compreender, Senhor, o que Tu tens a falar nesta manhã. Eu te agradeço, Jesus, e te peço por tudo e todas essas bênçãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos lá, mais uma aula. Abram aí na lição de número 7, que hoje tem por título Jesus cura a mão de um homem. Jesus cura a mão de um homem. Pois é, nós todo trimestre estamos ouvindo falar dos milagres de Jesus. E hoje vamos ver que Jesus curou a mão de um homem. O texto áureo é: pois ele trata a todos com igualdade. Pois ele trata a todos com igualdade. Romanos capítulo 2 e versículo 11. Jesus ama a todos nós. Sejamos pequenos, grandes, gordos, magrinhos, ricos ou pobres, Jesus nos ama. Ele ama a todos nós, independente da maneira que a gente é. Ele nos ama do jeitinho que a gente é, certo? Todos nós somos muito importantes para Deus. Então, vamos lá para a nossa historinha de hoje. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para oferecer os sacrifícios a Deus. Eles iam lá para orar, para louvar, para estudar a palavra de Deus e para adorar o Senhor, né? De uma maneira geral, eles iam para adorar o Senhor. E Jesus estava passando na sinagoga. E ele foi na sinagoga em um dia de sábado e estava ensinando a todos que estavam ali. E ali haviam alguns líderes judeus que ficavam observando Jesus para ver se ele ia fazer alguma coisinha de errado. Porque no dia de sábado, os judeus não tinham uma lei que proibia eles de fazer muita coisa. No dia de sábado, certas coisas eles não poderiam fazer, certo? Aí eles queriam arrumar uma desculpa, alguma forma de condenar Jesus, de prender Jesus, né? Então os líderes ficaram ali observando Jesus para ver o que é que ele poderia fazer. Então eles insistiam em distorcer os atos que Jesus fazia, mas quanto mais Jesus falava, quanto mais as pessoas acompanhavam Jesus, mais milagres aconteciam e mais pessoas começavam a seguir Jesus. Por mais que esses líderes falassem mal de Jesus, as pessoas não queriam saber, porque elas sabiam que Jesus tinha algo de muito especial para cada uma delas. Então, naquele dia, muitas pessoas estavam ali para ouvi-lo. As pessoas vinham de todos os lugares, de outras cidades, vinham de longe, só para ouvir Jesus falar. Quando elas sabiam que Jesus ia estar em um determinado local, o pessoal viajava horas só para ouvir Jesus falar. E naquele dia, na sinagoga, tinha muitas pessoas estavam lá. E aí, o que aconteceu? Havia ali naquele lugar um homem que tinha as mãos mirradas, ressecadas, e estava cada vez pior. Ele tinha a mãozinha assim, essa mão ele não conseguia segurar nada, tudo que ele ia pegar não conseguia, não tinha força nas mãos, né? Ele não conseguia pegar as coisas. Já pensou? Faz aí com a tia. Tenta fazer as coisas só com uma mão. Já pensou pentear o cabelo? Até que a gente consegue, né?
Mas ter que se equilibrar na bicicleta, já pensou como é difícil? Só com uma mão? Cozinhar as meninas, ajudar a mamãe a varrer a casa. Como ia varrer a casa só com uma mão? É difícil, né? Tentem aí, ficar só com a mão paradinha. Era muito difícil. Pois é, aquele homem tinha as mãos doentes, as mãos dele não funcionavam, ela não pegava nada, entendeu? E aí aquele homem estava ali, ele sofria muito, as pessoas zombavam dele. Tinha muita gente que não queria ser amigo dele, porque ele era doente. Já pensou que triste? Ele era uma pessoa que era excluída muitas vezes. As pessoas não queriam saber dele, porque ele era doente. Aí ele se sentia muito triste, inferior. Mas só que é muito feio, não é, crianças, maltratar os amiguinhos por causa de suas diferenças? Todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas a gente não pode maltratar o amiguinho se ele tiver algum problema na mão, na perna. Se ele cair, a gente não pode ficar rindo se ele se machucar. É muito triste isso e Jesus não se agrada. Então, vendo aquilo, Jesus viu aquele homem e chamou ele para ir até o meio da sinagoga. E quando ele chegou no meio da sinagoga, sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram olhando para ver o que é que Jesus ia fazer. E Jesus colocou ele bem no meio para que todo mundo pudesse vê-lo. E sabe o que foi que Jesus fez? Jesus só disse assim, ó. Foi perto dele e disse assim: estenda a sua mão. Ele estava com a mãozinha assim, dodói. Aí, quando ele estendeu a mão dele ficou curada, a mão dele ficou normal. Agora ele tinha força nas mãos, ele podia pegar as coisas, ele podia pegar as coisas na mão, podia pegar coisas pesadas. Ele já conseguia. Que maravilha! Ele ficou muito feliz e pulava de alegria e ficou muito grato, né? Porque Jesus fez esse grande milagre. Ele ficou muito alegre e muito grato a Jesus porque Jesus fez esse milagre na vida dele. E as pessoas ficaram felizes também. As pessoas que seguiam Jesus ficavam felizes em ver as coisas maravilhosas que Jesus realizava, os milagres, não é? Coisas que não era possível aos homens, mas o que é que a gente aprende? Que tudo é possível para o nosso Deus, não é? Então, aquele homem ficou muito feliz e foi para casa e contou as maravilhas, né? E as pessoas que estavam ali viram. E essa história está registrada na Bíblia. Onde quer que o Evangelho de Jesus, onde quer que a Bíblia chegue, ali também chegará esta história. Então, todos podem conhecer essa história, né? Nós aprendemos hoje que devemos tratar bem as pessoas, não é? Independente de como elas sejam. E depois de fazer a tarefinha, tia vai propor um desafio a vocês. A tia fez aqui bem simples, que todo mundo vai conseguir fazer em casa, certo? Eu peguei um papel ofício, uma folhinha assim branquinha, ó. Pintei ela, fiz um rolinho, certo? Fiz um rolinho. Depois peguei outra folha, desenhei minha mão, pintei e colei no rolinho, tá? E ficou assim, ó, como se fosse uma árvore, certo? Uma árvore com a mão. E qual é o desafio que a tia vai propor? Que vocês façam isso aqui. E, ó, no primeiro dedinho, aqui no meio da mão tem assim: eu devo. Aí no primeiro dedinho, orar por mim, orar por quem está perto de mim, certo?
quem está perto de mim. O terceiro dedinho, orar pelas autoridades, certo? Para Deus direcionar, para Deus dar sabedoria às autoridades. O quarto dedinho, orar pelas crianças do mundo inteiro, certo? E o quinto dedinho, orar pelos fracos e doentes, que nós estamos nessa época. Como vocês sabem, estamos passando por um momento difícil, temos que ficar em casa, porque existem os bichinhos, né? O coronavírus, o vírus que está maltratando muita gente. Então, nós precisamos orar por essas pessoas que estão passando por isso e orar por nós e pela nossa família, né? Para que Deus nos proteja e cuide de nós. Então, vocês vão fazer essa árvorezinha e vão colocar num cantinho do quartinho lá de vocês, certo? E todo dia vocês vão se comprometer de orar por todas essas questões aqui. Orar por você, orar por quem está perto de você, orar pelas autoridades, orar pelas crianças e orar pelos doentes, certo? E com certeza, ore e saiba que Deus vai atender a sua oração. E Deus vai ouvir e Deus vai fazer grandes milagres através da oração de vocês. Então, é muito importante que vocês façam e orem. Não esqueça, você faz o desafio e todo dia, quando você for orar, chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão. Se vocês faz o cultozinho de vocês, se não fizer o culto, mas quando for, lembre de orar, não esqueça de orar. É muito importante. A oração muda tudo, certo? A oração muda tudo. E você deve orar com fé que Deus vai mudar a situação que estamos passando. Amém? Então façam, viu? Eu quero ver todo mundo fazendo. E quero depois que vocês me digam durante a semana. Tia, eu estou orando, viu? Eu estou orando. Então, não esqueçam de orar. Chame sua família. Se ninguém estiver perto, ore sozinho, mas ore. Não esqueça. Deus fará grandes milagres através de vocês. Amém? Um beijo e agora nós vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula. Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos em Tua presença, Senhor, te adorando e aprendendo mais da Tua palavra, das maravilhas, Senhor, que Tu operaste e ainda opera hoje, Senhor, na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, nos cobre com Teu sangue, estende Tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre cada criança, Senhor, cada responsável dessas crianças, fortalece, renova as forças, Senhor, aleluia. Estende Tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor, e dá saúde, paz, alegria, Senhor, e que elas possam cada dia mais Te adorar, Senhor, e bendizer o Teu nome. Neste momento, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.